lá, gente, vamos começar a nossa correção e a gente vai trabalhar como que a gente vai, como que a gente vai se desafiar com uma questão dessa na prova, né? Então, eu já botei 8 textos aí, a ideia era cansar vocês mesmo, que no concurso, essas questões todas são da Banca Selecom, tá? E na prova vai vir questões grandes, né? De repente, pode cair do mesmo texto. Ele pediu um gênero textual e uma tipologia textual, tá? Então a gente vai ver como que vai analisar esses textos. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a mesma coisa da interpretação de texto. Ninguém lendo o texto. Então aqui, ó, questão 1, ninguém vai ler o texto, tá? Ah, antes disso, gente, me fala o que vocês marcaram nessa primeira questão aí. Pode mandar no chat, pode falar. Fala aí o que vocês marcaram aí. O pessoal foi aí B, dispositivo. Só a Carolina e a Marinês, mas ninguém conseguiu marcar nada nesse texto aí. Então tá, gente, vamos lá. Gente, nesse texto aqui, como é que a gente vai analisar essa questão? Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar aqui o que ele está perguntando. Ó, o texto anterior é uma notícia. Isso é um fato importante. Se é uma notícia, eu já tenho grande chance de não ser injuntivo, tá? Cujo objetivo é informar um fato aos leitores de modo claro e objetivo, tá? Nesse gênero predomina o modo específico de organização do discurso, que é o... Então, olha só, gente, injuntivo normalmente é uma receita de bolo, é um manual, é alguma coisa para você seguir o passo a passo. Se ele está me falando aqui de cara que é um texto claro e objetivo, ele não me falou se tem poder de convencimento ou não, né? Ele só falou isso. Então você já começa a inclinar os seus olhos para um texto dissertativo expositivo, beleza? Aí, o que você vai fazer? Você não vai responder só com a leitura da pergunta, você vai lá no primeiro parágrafo, você vai no início do texto. Aí você vem aqui, ó, é a parte inicial, gente. É na parte da introdução. Você vai ler a introdução e a conclusão. A parte do meio do texto você não precisa ler. Olha só. A não ser que você fique na dúvida, aí você lê a parte do meio. Mas se você conseguir resolver, é só o início e o final do texto. Você vai fazer assim, ó. Pergaminhos de 2000 anos são revelados com a ajuda de IA. IA é inteligência artificial, tá, gente? É uma revolução na filosofia grega. Não me deu, vou continuar lendo. Trio de pesquisadores criou algoritmos que conseguiram ler um lote de cartas da Grécia antiga, carbonizado pela erupção de Vesúvio em 79 d.C. Aqui, ó, as ciências humanas têm uma nova aliada, a inteligência artificial. Aí ele vai. Um lote de pergaminhos em papiro de quase 2000 anos de idade teve seu conteúdo, enfim, revelado pela primeira vez após pesquisadores utilizarem IA para decifrar o material, carbonizado e deteriorado com os séculos. Para a área, a descoberta pode destravar lacunas que a arqueologia e historiografia não conseguiram desvendar. Uma revolução. Opa, ele vai começar a contar a história do que essa IA fez. Beleza, eu não preciso ler. Aí eu desço, ó. Eu desço e venho aqui, ó. Ó, este é o início de uma revolução na papirologia de Herculano e na filosofia grega em geral. É a única biblioteca que chegou até nós da antiga época romana. Declarou ao jornal
The Guardian, a papilologista federal Federica Nicoladi, da Universidade de Nápoles, Frederico II. Beleza, gente? Então, olha só, eu não preciso ler mais nada. Então, o que eu entendi desse texto aí? Que ele está falando de uma revolução industrial, de uma revolução industrial que é a IA, né? Ela é uma revolução industrial, tá? E ele começa a contar o que essa IA fez, beleza? E o que ela pôde ajudar. Então, gente, é um texto injuntivo? Não. Aí você vai ficar na dúvida aí, ó. Caraca, vai falar assim, pô, Leandro, mas o texto ele pode ser dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Ele botou nas opções expositivo, botou dissertativo e botou argumentativo. Pô, mas o expositivo já não é dissertativo? O argumentativo também não é dissertativo? Causou dúvidas. Calma. Gente, quando ele colocar na opção só dissertativo, ele vai querer analisar um texto que tenha tudo, que tenha um pouco de exposição, que tenha um pouco de argumento. É um texto mais geral, porque dissertar é falar sobre algo, tá? Mas o que a gente viu nesse texto? A gente viu nesse texto que ele vai contar como que aquela IA ajudou nessa descoberta. Então eu não preciso mais de informação nenhuma. Eu já vi o quê? Que ele não está só dissertando, ele está mais específico. Então já elimina o injuntivo. Ele não está só dissertando no modo geral, ele está mais específico. E ele não é argumentativo. Por que ele não é argumentativo? Porque ele não está com a ideia de convencer a nada. Então ele tá fazendo o quê? Ele está expondo um fato do que aquela IA está fazendo. Beleza, gente? Então com isso, o nosso gabarito é a letra B. Expositivo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode mandar no chat. Vou deixar o chat aberto aqui. Vamos lá, gente. Questão 2, gente. O que vocês marcaram na questão 2? Bota no chat, pode ligar o microfone e falar. Fala comigo aí. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Saudade de vocês. Também. É. Como é que você tá, Professor, Marineuza? tudo bem, graças a Deus. Pode falar. É. Nessa questão eu coloquei a letra A. Colocou, não, show. Aqui no chat também, o pessoal, todo mundo colocou a letra A. É que misturou, né? Ficou essa primeira questão, a questão de tipologia textual. Agora, essa questão 2 já é uma questão de gênero textual. Beleza? Vamos dar uma olhada nela. Ó, 2. O texto apresentado é um gênero jornalístico que tem como objetivo informar um fato recente. Esse texto, portanto, classifica como exemplo de notícia, crônica, editorial e anúncio, tá? Gente, vamos ler lá o início do texto para ver o que a gente consegue enquadrar disso. Vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu não vou ler o texto todo. Leio o início para saber do que se trata e leio a conclusão. E mais nada. Ó, crianças com deficiência visitam a casa do Papai Noel em Volta Redonda. 53 crianças com atraso de desenvolvimento, transtorno de aspecto autista e transtorno conectados visitaram a atração. Aí vem, a casa do Papai Noel, localizada na Vila de Santa Cecília, em Volta Redonda, recebeu visitantes especiais na tarde desta quarta-feira. Opa, já entendi o que o texto fala, nem preciso ler mais. Vamos lá na conclusão. Sabrina Frias é mãe de Nicolas, de 3 anos, e também aprovou a iniciativa. Esse tipo de atividade, que promove interação social, é importante para os PCD.
para a ASPCD, né? E o ambiente aqui é organizado e tranquilo, ficamos muito felizes. Então, gente, o que a gente conseguiu concluir com essas duas leituras? Ele está falando de um evento para pessoas especiais, para crianças com deficiência, e ele vai desenvolver isso aí, beleza? Ele vai contar, ele vai relatar esse fato. Aí, olha só, gente, anúncio. Todo anúncio, gente, ele vai ter um poder de convencer, tá bom? O anúncio, se fosse classificar na tipologia textual, seria argumentativo, porque todo anúncio que ele sair da imprensa, ele tem a intenção de te convencer alguma coisa. Então, tá fora anúncio. Gente, por que eu leio o início e o fim? Porque na conclusão que ele vai tentar te convencer, tá? Eu já consigo eliminar. Editorial, gente, editorial, quando você aborda esse tipo de gênero textual, eles são coisas escritas por uma banca de pessoas, então são vários autores. E aqui não, é uma pessoa só relatando um fato. Inclusive a mulher aparece aqui, a Sabrina Frias, né? Ela que vem contando como que foi aquele dia. Então também está fora. A crônica, ela é um texto curto que possui ligação. Então não é a ideia é mesmo uma notícia, ela está contando uma coisa que aconteceu e vai relatar, ela está noticiando aquilo ali. Então eu já consigo eliminar crônica, tá bom? Então dessa forma, gabarito, letra A, notícia. Tranquilo, gente? Todo mundo ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Marineus, ok aí? Tudo bem? Beleza então, gente. Acho que a Marineusa caiu, saiu da... Ah, não, lá. Ah, não, a Marinês já deu ok ali. Não, show de bola, gente. Gente, vamos lá. Questão 3. O que vocês marcaram na 3 aí? Ó, Isa está participando, ó, tô gostando. 3C. Quem mais, gente? André C. Madalena C também. Vamos lá então, gente. Vamos analisar esse texto. Então é o mesmo macete de sempre. Ó, vamos ler lá o início dele. Entenda como as nuvens raras que aparecem na China e assustaram as redes sociais. Nuvens do gênero Mamatus, que recebe esse nome por causa do formato arredondado, tem formação inversa, mas já foram vistas no Rio Grande do Sul. As nuvens do gênero Mamatus, que receberam esse nome por causa do formato arredondado, parecido como mamas, vista na província de Hubei, na China, na semana passada. São raras e se formam de maneira inversa que a maioria das concentrações. Vídeos do fenômeno meteorológico viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. Então eu já li o início, ele está começando a informar esse caso. E agora eu vi o último parágrafo. Se você vir nuvens desse tipo no céu, não se assuste, como aconteceu com alguns internautas. Elas não são apenas prenúncio de tempestade, mas também dissipação, diz Nazário. Ela só é ameaçadora do ponto de vista visual, mas tem duração rápida. Qual é a fonte disso aí? É o site do Estadão, né? Sustentabilidade. Beleza, gente? Aí ele pergunta: o primeiro parágrafo do texto lista algumas características das nuvens do gênero Mamatus. Esse tipo de parágrafo é predominante
Gente, vamos lá. Injuntivo. O pessoal tudo marcou descritivo, né? Gente, qual é uma característica de um texto descritivo? Ele vai se preocupar com o quê? Ele vai se preocupar com características, ele vai se preocupar com o gênero, ele vai se preocupar com a localização, ele vai se preocupar com mais informações. Então, gente, o que a gente consegue perceber? É uma questão fácil, tá, gente? O injuntivo, que é normalmente um manual, uma receita, não é o caso. Aí, por que eu consigo eliminar o narrativo, gente? Porque na narração a gente tem o quê? A gente tem um verbo no pretérito perfeito, ou seja, um passado que se concluiu, tá? E o argumentativo por quê? Porque ele tem poder de convencer. E aqui a gente percebeu que não é isso. Ele vai falar das características da nuvem, desse fenômeno lá na China. Tá bom, gente? Então não tem ideia de convencimentos. Olha só, olha o tempo verbal. Nuvens do gênero mamados que recebem esse nome por causa do formato. Tem, olha os verbos. Já foram. Então, gente, não é a ideia, não está narrando nada, não está com ideia de te convencer a nada. Então, se ele não está narrando nada e nem está tentando te convencer a nada, ele não possui um argumento, eu já elimino quem, gente? Eu já elimino o texto narrativo e o texto argumentativo. Então, gabarito, letra C, descritivo. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Então vamos embora. Questão 4, gente. Textozinho grande esse da 4. Delícia. O que vocês marcaram na 4, gente? Quatro b. B, Neuza B. O pessoal foi de notícia, né? Então, gente, vamos lá. Vamos analisar essa questão. Essa questão 4 aí. Mesma coisa que eu vou fazer sempre, tá, gente? Festa literária reúne no Rio mais de 50 artistas em 76 atividades. Aí tá aqui, a Lana Gandra. Criada em 2010, a Festa Literária de Santa Maria Madalena Flynn, no interior do estado do Rio, abre sua 14ª edição na próxima sexta-feira, estendendo-se até domingo 27. O evento oferecerá ao público 76 atividades que incluem shows, massagens redondas, palestras, lançamentos de livros, apresentações de canto e dança, exposição de artes plásticas e de fotografia, exposições de escolas locais, rodas de conversa, ciranda de poemas, feira de livros, feira de produtos locais e até um bloco de carnaval. Ele vai falar disso, ele vai descrever isso aí, ele vai começar a falar. Aí a gente vem aqui, ó. Como a jornalista estava influenciada por ideia de desenvolvimento sustentável, acabou decidindo que, para ter sustentabilidade, o evento não poderia depender somente do setor público. Senão, quando aquele secretário saísse, a feira iria morrer. Fomos conceituando dessa maneira. Uma coisa que
que juntasse o que chamam de tripé da sustentabilidade: o poder público, a sociedade civil e os empresários. Todas as ideias foram adaptadas para a escala local. A sociedade civil era eu, no começo. Beleza, gente. Então a gente viu do que se trata, né? Uma feira. No final o pessoal viu uma maneira de como continuar com essa feira. Ele botou a fonte lá, né? Que é jb.com.br. Aí ele bota assim: o texto anterior pertence ao gênero textual do domínio jornalístico, cujo objetivo principal é abordar um tema ou um acontecimento, tá? Logo, esse contexto é um exemplo de. Então, gente, ele poderia ser confundido com o quê? Edital não é a ideia de um edital. Não está seguindo as normas da ABNT, por exemplo. Então, não é feito por um grupo de pessoas, como um edital ou um editorial, tá? Então, já consigo eliminar essas duas. Aí vem notícia e anúncio. Como é que eu diferencio a notícia de um anúncio? O anúncio ele tem poder de persuadir, ele vai tentar te convencer de algo. E a ideia não. Apesar de parecer que ela está tentando trazer o pessoal para participar dessa feira, não é um anúncio, porque ela só está relatando que ela, por meio das forças dela, ela conseguiu manter essa feira funcionando. Então ela está informando, ela não está tentando convencer ninguém a nada. Então a gente elimina aqui anúncio, restando somente a letra B, notícia. Tranquilo, gente? Todas essas questões são da banca, então é mais ou menos dessa maneira que vai cair na prova. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Sossegado, né, gente? Vamos lá, gente. Texto 5. Vamos lá para a perguntinha dele. Ó, com relação ao gênero, o texto 2 pode ser classificado como exemplo de. O que vocês marcaram na 5, gente? Olha, a Carolina botou reportagem. André, que deve ser alguém, alguma mulher que está utilizando esse e-mail aí. Colocou letra A, Marinês A. Neuza A. Aguardar o pessoal responder aí. Vamos lá, pessoal, respondam aí. Falem o que vocês marcaram, para eu ter noção. Tem pouca gente fazendo essa atividade, hein, pessoal? Tem quase 25 pessoas na aula e só tem uns 5 pessoas respondendo. Gente, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, antes de ler o texto. Qual é a diferença entre reportagem e notícia? Qual é a diferença entre as duas, gente? Como é que eu vou identificar uma coisa como uma reportagem e como que eu vou identificar alguma coisa como notícia, né? Porque eu acredito que o pessoal deva ter ficado na dúvida entre reportagem e notícia. Gente, vamos lá. Notícia. A informação, ela é básica, ela é essencial e a linguagem dela é direta.
botaram aí, ó. Eu não sei quem que tá na conta do André, mas a notícia conteúdo factual, aí botaram aí, muito bem. Agora, olha a reportagem, gente. Ela é mais aprofundada, ela não é básica. Vou botar só uma prof. Mais aprofundada. Ela tem contexto com análise. Aí, André. Ó, contexto com análise. Ela vai ter a reportagem, ela tem um contexto histórico. Então, ou seja, gente, só para diferenciar legal, a reportagem é uma coisa mais aprofundada e a notícia ela é um fato que ela está relatando. Então, a reportagem mais aprofundada, ela tem um contexto, ela tem um histórico, tá? Ela vai variando as fontes, ela vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí ela consegue fazer uma reportagem, tá? Baseado nessa informação, vamos analisar o texto. Ó, Amazon vai demitir mais de 17 mil trabalhadores de jornal. O número é maior que os 10 mil cortes. O número é maior de 10 mil cortes, inicialmente planejados para no ano passado. A Amazon planeja demitir mais de 17 mil funcionários, um número maior do que o gigante do comércio eletrônico havia planejado inicialmente, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Vamos ler mais um pouquinho. A empresa com sede em Seattle começou a demitir funcionários em sua divisão de dispositivos em novembro. Uma fonte disse a Reuters, na época, que a Amazon tinha meta 10 mil cortes de emprego. Beleza, então ele está começando a falar de um corte de verba da Amazon. Vamos lá para o último parágrafo. A empresa de software baseada em nuvem de Salesforce disse nesta quarta que planeja cortar empregos em 10%, enquanto a empresa de tecnologia da Meta, a Microsoft, demitiram milhares, com o objetivo de se preparar para uma recessão. Gente, com isso, com essa primeira informação e a conclusão final, eu já consegui fazer o quê? Já percebi que essa notícia ela não se aprofundou com detalhes, o porquê, se for uma quebra financeira, pô, ela tá fazendo comparação, ela tá simplesmente noticiando que a Amazon tá fazendo esse corte de gasto, esse corte de verba, ela não está se aprofundando, ela não está tendo o contexto do porquê que está acontecendo isso, tá? Com isso, eu já elimino reportagem. Beleza? Editorial é um texto feito por vários autores, também não é crônica, também não é um texto curto com ligações, também não é. Então já elimino editorial, já elimino crônica, o que sobra para mim é uma notícia, tá? O que a Carolina perguntou ali? Mas entrevistou as fontes que fala ali. Então, mas ele se aprofundou muito pouco, né? É lógico que isso vai ter um gênero textual, ele é uma coisa que vai tender para uma subjetividade, né? Mas como é que a gente sabe até onde a gente pode ir? A gente vai fazendo questões da banca e vai sabendo, poxa, a banca, se essa reportagem ela vai até certo, se essa informação ela vai até certo ponto, ele vai considerar como uma notícia. Ele teria que se aprofundar mais para considerar uma reportagem, tá? Ele não considerou uma reportagem, ele considerou uma notícia. Ele fez uma comparação, mas ele não se aprofundou muito, tá, gente? Então, vocês já vão se preparando para essa banca que, no contexto de reportagem e notícia, ele vai cobrar um aprofundamento maior para classificar como reportagem. Tranquilo? Carolina, deu para tirar essa dúvida aí ou ainda
ficou dúvida? Não, beleza, então. Vamos lá, gente. 6. Vamos lá, texto grande também, né? Olha o que ele fala. O texto anterior pode ser classificado como um texto de. Aí aqui ele fala a fonte, que é o Globo, né? O Mundo. Aí as opções são notícia, editorial, anúncio, resenha. O que vocês marcaram nessa aí? A Carolina marcou letra A nesta questão. Neuza, Clarice, A também. O que vocês marcaram, gente? Professor, estava reparando que o senhor não está lendo o texto todo, só as. Ah, tá, porque eu não sei se tu. Eu expliquei isso no início, né? Porque eu estava fazendo isso, né? Eu estava falando que a nossa técnica de estudo, né? Eu falei na minha aula de interpretação, né? A gente sempre começa pela pergunta, aí a gente lê a pergunta, a gente lê a parte inicial do texto, quando a gente começa a entender. Eu não posso definir para vocês, não, lê um parágrafo, não, lê a parte inicial, pô, vê aonde de que o texto vai falar. Leu a parte inicial, você vai lá no último parágrafo e vê a conclusão. É só isso, gente, é concurso. Você vai ler o início do texto e você vai ler a conclusão e você vai matar as questões. Você não precisa ler o texto todo. Se você leu a parte inicial e ainda não ficou com clareza, aí você vai continuando mais um pouquinho, tá? O que eu quero que vocês façam é leiam a parte inicial do texto, tá? Começou a entender do que vai acontecer, pula para o final. Vou fazer isso de novo agora, tá? Só para explicar. A Elaine botou, tem que treinar. É porque é assim mesmo, gente, é técnica, né? O curso preparatório está aqui para facilitar as coisas para vocês. Então a gente não vai ler tudo, porque a gente não pode perder tempo. A gente precisa da nossa cabeça boa para acertar as questões de pedagogia, para acertar outros tipos de questão. Beleza? Então a técnica é essa. A técnica é ler o início do texto e pula para a conclusão. E corre para o abraço. A Carolina botou aí, ó, leio sempre inteiro, marco o que é importante. A gente tem essa doutrina, né? Ainda mais quem é professor, né? Às vezes a gente lê marcando, né? Porque isso aqui, o nosso corpo, ele tem um condicionamento, né? Então ele vai ficar ali durante um tempo trabalhando. Eu acredito que a pessoa consiga render bem durante 2 horas da prova. Só que aí você vai pegar uma prova de 3, de 4 horas. Então, quanto mais formas e técnicas você tiver para poder fazer essa prova, mais questões você vai fazer com essa saúde mental boa. Entendeu? Então, tipo assim, pô, chegou lá, quando deu 2 horas de prova, você já fez ele 70% da prova, fez 70% da prova com a cabeça excelente. Eu sei que às vezes é tipo a doutrina da gente ficar lendo o texto todo, mas não há essa necessidade, gente. A ideia é, primeiro, ler a parte inicial do texto, vai na conclusão e já mata a questão. Olha só, mais uma aqui então, gente. Ele está pedindo o texto anterior. Aí o pessoal foi de A. Ó, o Japão oferece mais de 40 mil reais por criança para famílias se mudarem de Tóquio. O governo dá incentivo para tentar reverter décadas de declínio demográfico em áreas rurais. O governo do Japão planeja aumentar o apoio financeiro oferecido às famílias que se mudaram de sua capital para combater o despovoamento em outras áreas do país, informam várias reportagens da mídia local. Então, o que ele vai fazer, gente? Ele vai começar a... O Japão está querendo fazer o quê? Ele está querendo povoar uma parte do seu país que tem pouca gente. E o que o governo está fazendo? O governo está aumentando o incentivo ali naquela parte. Ele vai começar a falar disso. Beleza, vou para a conclusão. Aqui, ó. Olha o que ele fala na conclusão. As famílias podem continuar trabalhando remotamente em seu emprego atual, trabalhar em uma pequena ou média empresa local
ou iniciar um negócio na área rural, o que lhes permitiria solicitar ainda mais apoio financeiro. A iniciativa atraiu 1.184 participantes em 2021, na comparação com 71 no primeiro ano em que foi lançado, de acordo com o jornal Nikkei, tá? Então aqui ele já está falando assim, a quantidade de pessoas foram atraídas por isso em 2021, né? Provavelmente por causa da pandemia. Então você pode ver que ele fez o quê? Ele fez uma notícia, ele contou o que o Japão está fazendo, é uma fonte, é do Globo, então a gente já está vendo as características ali de tudo, isso é uma notícia. Pô, é uma resenha, é um bate-papo de mais de uma pessoa que está fazendo um comentário de alguma coisa? Não. É um anúncio que ele está tentando, que ele já está lá tentando convencer você de alguma coisa? Não, é um grupo de pessoas, é um editorial que foi uma banca que está fazendo isso. E letrar a notícia, tá, gente? Então, gabarito é notícia, beleza? A Elaine comentou, já tá até na fonte, né? Porque tava aqui, tá? Mas, gente, cuidado, porque uma coisa é o site, ele quando vem esse link assim, vem aonde você clicou, né? Aí lá, você abre a página do Globo, aí você tem a aba lá, Mundo, aí depois você tem a aba Notícia, e vem lá, 2023, e vem o que é a notícia. Mas isso aí não significa, isso é um indício, mas não significa que você vai olhar para essa aba que o site classificou para ser o gênero textual correto. Então, cuidado, por mais que esteja ali, seja um indício, mas não vejam isso aí como gabarito, que vocês vão aí, vão partir para marcar isso na resposta, é só um cuidado, beleza? Gente, alguém dúvida na número 7, na número 6? Não tem dúvida? Então a gente tem dívida e vamos para a 7. Olha que a 7 fala. Olha que beleza. A 7. O texto apresentado fundamenta-se na investigação de um fato baseado na perspectiva atual sobre o tema. Nesse sentido, pode ser considerado um exemplo de alternativas. Aí vem notícia, anúncio, editorial, reportagem. E aí, gente, vou esperar vocês responderem. Quero ver o que vocês vão falar. O pessoal foi de C. Aí o pessoal foi de D. C, D, agora o negócio ficou bom. Aí ó, o pessoal tá aí, ó. Então, ó, essa questão aí, ó, tá vendo como é que às vezes a gente, não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. O pessoal ficou na dúvida aí entre, o pessoal marcou editorial, marcaram, teve 3C, teve 4D, teve C e D. Então o pessoal ficou na dúvida entre notícia, entre editorial e reportagem. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos ler o texto. O que ele está falando. A gente já tem uma noção, tá? Quando a gente olha as alternativas, a gente já tem uma noção do que ele possa estar querendo, né? Então, acho que a dúvida poderia ser aí a letra A, uma notícia, a letra C, um editorial, ou a letra D, uma reportagem. Vamos lá. Dificuldade de concentração pode ser sinal de nevoeiro cerebral.
Veja como cuidar. Sintomas incluem esquecimento, lentidão e sobrecarga com tarefas banais. Isso aí que até parece que é pra gente, né? Quem nunca teve esquecimento, lentidão, sobrecarga numa rotina pesada no nosso dia a dia, né? Aí vem um relato, né? Tenho dificuldade para me lembrar das coisas e muitas vezes me sinto exausto, como se não conseguisse clarear a cabeça. Isto é nevoeiro cerebral? O que posso fazer para resolver? Vamos ler mais um pouco, né, gente? Ó, o branco mental, quando dá branco, né? Quando aparece, pode ser confuso. O que você acabou de dizer? Você precisa comprar frango e cenouras no caminho para casa? Ou era só frango? Por que de repente é tão difícil se concentrar no que você está fazendo? E o que parece que o seu cérebro é de 30 anos mais velho que você? Gente, vamos lá. A gente vai voltar no texto, voltar nas perguntas aqui só para ver se a gente consegue eliminar. Gente, anúncio não está com ideia de convencer a nada, tá? É um texto da Folha, tá? Então, ele não é um editorial, que ele não está com uma ideia de um grupo de pessoas, tá bom? Já está fora a letra C. O que pode ser? Pode ser uma notícia ou uma reportagem. Aí o que eu vou fazer? Vou voltar lá e vou continuar lendo. Para ele ser reportagem, ele tem que se aprofundar mais, tá? Ó, se você está se sentindo lento, esquecido, se distrai facilmente ou fica completamente sobrecarregado por tarefas banais, pode estar enfrentando um fenômeno comum conhecido como névoa cerebral. Aquele até aqui então está aparecendo na notícia. Embora não seja um diálogo clínico oficial que acabaria em um prontuário médico, o nevoeiro cerebral pode surgir após várias noites sem dormir quando se tomam certos medicamentos, como antihistamínicos ou em consequência de jet lag, entre muitos outros cenários. Algumas pessoas experimentam uma espécie de nevoeiro cerebral com grande refeição, após uma grande refeição, durante períodos particularmente estressantes da vida ou quando passam por grandes mudanças hormonais, como durante a gravidez ou menopausa. Vamos olhar aqui, gente, nessa parte aqui, ó, do médico. Olha só, essa é a parte que se aprofunda, ó. O nevoeiro cerebral pode ser frustrante e preocupante, não importa quando ou como você sinta. O problema cognitivo pode aumentar e diminuir, tanto aquela relacionada à Covid-19 como em outros tipos, disse Jacqueline Beck, neuropsicóloga, clínica do Hospital Mount Sinai em Nova York. Olha só, gente, olha quem está falando essa informação. Aí vem, mas se os sintomas persistirem por várias semanas ou tornarem a vida extremamente difícil, você deve se preocupar, você deve procurar uma avaliação médica. Algumas pessoas são capazes de continuar seu trabalho e sua vida normal, mas podem precisar fazer pausas mais frequentes entre as tarefas, disse Becker, e na outra que ficam completamente incapacitados. Gente, o que a gente pode reparar aqui? Esse texto é um exemplo de reportagem, porque ele aprofundou-se em uma investigação sobre o tema, trazendo explicações detalhadas sobre o nevoeiro cerebral, possíveis causas e contexto em que ocorre, além de depoimento de especialista. Esses elementos vão além da função de notícia, tá, gente? Então, só para perceber que ele vai um pouco além. Não sei se vocês conseguiram perceber nesse gênero textual a diferença de notícia para reportagem. Beleza, gente? Então, o gabarito dessa questão é letra D, reportagem. Beleza? Quem marcou a letra D acertou. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Acho que a Osiane levantou a mão aí. Osinei. Deixa eu ver aqui. Acho que meu número tá na frente, ó.
Foi a Osiene Santos. Quer perguntar alguma coisa, Osiene? Ou foi sem querer que tu botou a mãozinha aí, tá levantando? Foi tranquilo? De repente a pessoa apertou sem querer. Gente, dúvidas? Todo mundo tranquilo? Quer perguntar alguma coisa? Todo mundo bem? Vamos lá, gente. Última questão da nossa atividade aqui. Todas da banca Selecom, tá, gente? Não espere nada diferente disso no dia da prova. Cai bastante questões de gênero textual dessa banca. Vamos lá. Olha só, gente. A ideia central do segundo parágrafo é apresentada pelo seguinte procedimento recorrente em gênero discursivo midiáticos. Vamos lá. A Isa já botou aí letra D. Beleza. Enquanto o pessoal vai respondendo, gente, ele não precisa ler tudo, tá? Ele falou o quê? A ideia central do segundo parágrafo. Por isso que é importante a gente vir na pergunta primeiro. Eu não preciso, eu não preciso ler o texto todo, beleza? Então vamos lá. Isis foi de D, discurso indireto. Carolina, B, descrição subjetiva. Rosângela da Costa Moraes, D. Sirlene, B. Vamos lá, pessoal, vamos responder aí. Marinês, B. Andréa, D. Madalena, B de bola. Neuza, D. Vamos lá, gente, vamos respondendo. Então vamos lá, gente, vamos começar a fazer uma análise, né, gente? A ideia aqui é analisar somente o segundo parágrafo, tá? Porque a gente viu lá que o texto vai se basear só, se ater ao segundo parágrafo. Então vamos lá. Vamos analisar o segundo parágrafo daqui. Vamos lá. Alguns especialistas, olha só, vamos prestar atenção aqui no tempo verbal. Alguns especialistas argumentam que certos vírus sofrem altas taxas de mutação e geram novos clones, que por serem ligeiramente diferentes dos originais, não seriam reconhecidos pelas células do sistema imune, mas a coisa não é tão simples assim, beleza? Então o que eu vou analisar é isso. Gente, narrativa imprecisa. Ele tem dúvida do que ele está fazendo aqui? Eles argumentam que certos vírus sofrem. Quando eles argumentam, eles estão informando. Olha só, esse vírus aqui ele sofre altas taxas de mutação. Então ele não é imprecisa. Então já elimina a letra A. Descrição, toda vez que falar de descrição, gente, descrição ele vai estar descrevendo alguma coisa. Ele não, e quando estiver descrevendo, ele vai estar usando o quê? Muitas características. Se você for descrever alguma coisa, vou descrever a minha escola. Ela é branca,
tem um telhado preto, lá tem uma faixa azul, então eu vou usar o quê? Eu vou usar muitos adjetivos. Então ele não está também descrevendo esse parágrafo. Alguns especialistas argumentam que o certo vírus sofre altas taxas de mutação e geram novos clones. Ele não está descrevendo nada. Ele está falando o que acontece. Então eu já elimino a descrição subjetiva. Falsa suposição. Gente, para ser falso alguma coisa no texto, ele tem que mostrar para você que aquilo ali não é verdadeiro. Ou então ele tem que falar uma coisa e depois falar outra, tá? Então não é o que acontece no segundo parágrafo, ele não tem nada falso, tá bom? Ele está falando de um argumento de um especialista que pensa de uma forma. Aí vem a letra D, discurso indireto. Gente, só lembrando lá, o discurso indireto é uma narração, tá? Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, um discurso direto, você chega para sua filha e fala assim, ó, filha, vem aqui, você está de castigo. Isso aqui é um discurso direto, né? Você está falando, você está escrevendo a sua fala. Agora, uma coisa é teu marido contando, ah, minha esposa chegou para fulana, disse em casa, falou para ela vir até aí, ela e mandou fazer isso, isso, isso. Então ali já é um discurso direto. Por quê? Porque é outra pessoa que está vendo aquela coisa, não é a própria pessoa contando com falas, tá? Então isso aqui, gente, a gente é um discurso direto. Por quê? Olha só, quem está contando isso aí não é quem estava lá, é alguma pessoa que viu e ó, participou da reunião e comentou, não é especialista e falou, ó, alguns especialistas, ó, eles estão argumentando que certos vírus sofrem altas taxas de mutação e geram novos clones, que por serem ligeiramente diferentes dos originais, não seriam reconhecidos por células do sistema imune. Mas a coisa não é tão simples assim. Então, a gente começa a perceber que ele tá contando. Então, pode ser o quê? Pode ser uma pessoa que estava participando daquela reunião e contou o que as pessoas que têm competência para isso falou. Beleza? Então, gente, é um discurso indireto, tá? É o nosso gabarito. Eu já eliminei aqui a falsa suposição. Então, gente, esse discurso indireto, ele vai ser alguém contando alguma coisa. Belezinha, gente? Pessoal, alguma dúvida nessa questão?